mas ela vem. Amém? Então vamos ter esse mesmo empenho nos nossos corações. Amém? Irmãos, dito isso, eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3. Hoje eu vou estar iniciando o capítulo 3. E o tema que eu vou estar trabalhando é: a palavra do Senhor é verdadeira e a vinda do Senhor é real. Aqui no capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao 4, encontramos Pedro como se ele tivesse agora pela primeira vez nos apresentando a sua carta. É como se ele não tivesse já trabalhado ali o capítulo 1 e o capítulo 2. Observe comigo, estão comigo, igreja? Fique de pé em respeito à palavra do Senhor, aquele que pode, e acompanhe comigo e observe que parece que Pedro está agora trabalhando, agora que ele vai apresentar a carta dele a nós e aos seus leitores. Mas é porque ele vai começar a tratar de um assunto pertinente a todos nós, e um assunto que nos traz muitas dúvidas, que é a respeito da vinda do Senhor. É aquilo que nos espanta, é aquilo que esperamos, é aquilo com que clamamos: ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então aqui é por isso que ele trata como se ele estivesse nos apresentando a carta pela primeira vez. Observe, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Oremos. Ó Deus gracioso, Pai amado, Deus bendito, Deus de misericórdia, diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras, pois nos revela ela na medida da tua vontade, ó Deus. Fala, ó Deus, ao coração da tua igreja, desperta, ó Deus, a tua igreja, reaviva, ó Pai, a tua igreja, reaviva, ó Deus, os nossos corações, os nossos pensamentos, a nossa vida no propósito de entender, ó Deus, que a tua palavra é verdadeira, e de entender, ó Deus, que a tua vinda é real, ó Pai, e as tuas promessas não falham. É o que eu te peço, ó Pai amado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, podeis sentar aqui em 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo tratou da conduta e do caráter dos apóstatas. E agora trata dos seus falsos ensinamentos. Pedro afirma a certeza da vinda de Cristo em glória. Uma verdade que os apóstatas questionavam, negavam e, na verdade, zombavam até da ideia de que o Senhor voltaria, até da ideia que o Senhor arrebataria a sua igreja, até da ideia que o Senhor voltaria e julgaria o mundo e estabeleceria um reino glorioso. Aqui Pedro trata como se tivesse pela primeira vez nos apresentando a sua carta, porque ele olha para os seus leitores, como assim a gente tem olhado para a igreja e diz: desperta, igreja, acorda, igreja, que o nosso Senhor está voltando.
Acorda, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, esteja atento que o Senhor está voltando. Alinha a tua vida, corrija a tua vida, ama, sente prazer de estar na casa do Senhor. É isso que Pedro clama aqui. É exatamente importante para nós, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos, entender a verdade de Deus. Hoje nós nos vemos cercados, engoldados de escarnecedores, gente que se recusa a levar a Bíblia a sério, quando esta trata verdadeiramente da volta de Cristo, verdadeiramente da palavra do Senhor, verdadeiramente do ensinamento do Senhor, eles distratam dela. Eles distratam da importância dela em nossa vida, da responsabilidade que recai sobre nós em obedecê-la, em querer saber mais dela e dele, que é o autor da vida. Então esses escarnecedores, distratam disso tudo. É possível ter uma mente pura e sincera. É possível ter uma vida plena e ter um tempo de igreja, é possível. E assim ainda esquecer das promessas do Senhor. Assim ainda ser passível a ter uma memória falha. E não lembrar que o nosso compromisso é para com Deus. Ou levar as coisas de Deus levianamente, relaxadamente, ou dormir quando é a hora de acordar, ou dormir quando é a hora de levantar. Pedro escreveu esta segunda epístola especialmente para despertar e estimular os seus leitores, estimular a igreja do Senhor a acordar. Lembro-me que quando eu estava de férias, quando era novo, adolescente, menino, de férias da escola, e meu pai dizia: Adriano, eu peguei a casa do teu tio para pintar, amanhã tu vai mais eu me ajudar, vai dormir cedo. Aí eu: tá pai, tá bom, vou já. Aí eu ficava postergando a hora, fazendo hora. Aí ele aparecia na janela: Adriano, amanhã eu vou te acordar cedo. Meu pai é uma pessoa que ele nunca gostou de atraso. Se você marcar com ele 3 horas e você chegar 3h15, 3h30, ele já não vai mais. Não vou mais não. Ou ele já foi. Um dos dois. Aí eu me lembro que nesse dia eu fui dormir, foi tarde. Aí ele me passou na cama: bora que eu já estou me ajeitando, mas se ajeitar que é para dar tempo de tu merendar. E eu tô indo. Aí botei o lençol, voltei a dormir, ele chamou a segunda vez. Na terceira vez, ele sempre foi um coroa de muita força. Ele veio e pegou aqui o colchão, que eu caí lá do outro lado com o colchão com tudo. Rapaz, eu me levantei irado. Aí eu olhei para ele, aquele pinto calçudo no quintal, quando o galo mais velho canta e tu se zanga. Aí eu olhei para ele: pai, eu não vou lhe dar umas pancadas porque o senhor é meu pai. Aí ele olhou para mim: como é? Aí foi pior. Mas depois disso aí, quando ele dizia assim: Adriano, amanhã nós vamos sair cedo, eu já estava dormindo. Quando ele dizia: eu já estou me ajeitando, eu já estava levantado. Então muitas vezes é esse saculejo que o Senhor quer nos dar. Muitas vezes é isso aí que o Senhor tem feito em nossa vida, em meio às lutas, e nós não entendemos. Pastor, por que eu luto tanto? Pastor, por que eu sofro tanto? Pastor, por que tanta batalha? Observe se não está faltando isso. Observe que se não é isso, acorda, igreja. Clama, igreja. Desperta, povo que dorme. Aqui encontramos no capítulo 3 e no verso 1
e no verso 2, Pedro nos falando que em ambas as suas cartas procura nos lembrar, despertar a nossa mente para que nos lembrasse das palavras escritas pelos santos e nos lembrar do mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que Ele nos chama, nos desperta, nos clama para acordarmos. Observe, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente, uma mente esquecida, ele fala, não uma mente leiga, uma mente que não sabe de nada, não, pelo contrário, uma mente esclarecida. Então ele não está falando aqui para bebês na fé, não, ele está falando para pessoas maduras, pessoas que relaxaram, pessoas que chegaram a duvidar que verdadeiramente o Senhor vai voltar, e estão dormindo. No verso 2 ele diz, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas. O apóstolo Pedro inicia com a exortação calorosa aos seus leitores, chamando-os de amados, estabelecendo um tom de intimidade e cuidado. Esse mesmo cuidado pastoral. Aquele que ama é aquele que cobra. Aquele que ama é aquele que te mostra a verdade. A gente empata de nossos filhos fazer tudo o que eles querem, protegendo. Pois do mesmo jeito é o Pai Celestial em nossa vida. Muitas vezes queremos fazer aquilo que o Senhor não permitiu. Queremos ter folga enquanto o Senhor nos chama para trabalhar. Queremos descansar enquanto o Senhor nos chama para a luta, para trabalhar. Pastor, mas eu estou cansado. Pastor, já tenho 20 anos de fé, 15 anos, os joelhos já não são mais os mesmos. Mas usa o telefone para orar pela vida de alguém. Usa o telefone. Tu vem para cá, tu não vai estar fazendo exercício não, tu vai estar sentado. Não tem ar-condicionado ainda não, mas nós vamos botar. Mas fica debaixo de um ventilador desse que tu não vai sentir calor não. Entendeu? O som é bom, o ambiente é bom. E tu vai estar na casa do rei, na casa do teu pai, na casa daquele que comprou a tua vida pelo um preço inestimável, que é o melhor lugar para se estar, é aqui. É importante notar que Pedro se preocupa em relembrar os seus leitores sobre a verdade da mensagem cristã, especialmente em um contexto em que a heresia e os hereges têm crescido e desenvolvido e podem agir a qualquer momento, pondo dúvidas dentro do nosso lar. Hoje, o primeiro ponto que o diabo trabalha é a nossa família, é os nossos filhos, é no casamento, é numa divisão entre irmãos e irmãs de sangue. É o marido não entendendo que tu tem um chamado para vir para a casa do Senhor, ou é ambos se apoiando. Hoje eu não vou para a igreja não. Eu também não. Não vamos hoje não. Vamos não, vamos ficar em casa. É assim. Eu sei como é, porque eu já passei por isso. Eu não estou falando de nada que eu nunca passei não, ao contrário, eu já passei por isso. Até eu entender que Ele é dono de minha vida. É Ele que limita, é Ele que manda eu correr, é Ele que freia, é Ele que manda eu parar, é Ele que manda eu me calar, é Ele. Eu não mando em nada, é dele, eu sou apenas mordomo. Sou apenas mordomo e quero um dia encontrar com Ele, assim como diz Paulo, e dizer: Pai, eu quero fazer parte das tuas lutas. Pai, eis-me aqui o teu servo. É importante notar que Pedro, ele se preocupa. Ao afirmar que esta é a sua segunda carta, Pedro enfatiza a continuidade de seu ministério
e de sua preocupação pastoral. A mesma preocupação que eu tenho com cada um de vocês. Não se zangue quando o pastor estiver batendo na mesma tecla sempre, cobrando, chamando. Cadê você? Por que não veio para o culto? Não se zangue. Ou tentando até trabalhar na tua vida, que tu desenvolva um ministério dentro da igreja. Meus irmãos, eu quero que você tenha uma vida digna de o Senhor olhar e dizer: eis o meu servo amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Ele não só escreve para lembrar, mas também para despertar. Essa ideia de despertar é um despertador mesmo, é algo que incomoda. Lá em casa, o Lucas, ou foi a Iana, não lembro, colocou lá o celular deles para despertar 5 horas da manhã. O pra quê eu não sei. 5 horas da manhã. Aí começa, pai, enlouquece a minha e a Diene, porque nenhum deles se levanta para ir lá desligar. Aí eu digo: Diene, eu não estou mais aguentando esse celular, Diene. Nem eu, já falei com eles, porque não precisa. Eles botam só vão se levantar 6h30, 6h40. Eu não sei como dá tempo de se ajeitar para ir para a escola. Mas o bicho começa 5 horas. Meus irmãos, aquilo ali, tivesse perto de mim, eu já disse: Diene, tiver perto de mim, eu jogo lá na parede, gente. Então esse despertar é esse entendimento de incomodar, de te beliscar, de dizer: vai, acorda, desperta, hoje é dia de culto, acorda, desperta, te levanta, vai fazer o teu devocional, lê a palavra de Deus, tem sede de mim. Tem sede de mim, ansia pela minha volta, deseja com que eu volte. E isso tem acabado, irmãos. Isso tem esfriado. E esse esfriamento começa em mim e em você. Irmãos, muitas vezes nós estamos doentes e não identificamos de que até ir ao médico e o médico dizer, ou até começar a vir os sinais. Às vezes você acha que você está saudável. Não, eu estou bem. Não tem mais interesse de vir para os cultos, não tem mais interesse de orar, não tem mais interesse de falar da palavra do Senhor. A Bíblia só pega quando é para vir para a igreja como se fosse um peso. Irmãos, às vezes estamos doentes e não identificamos. Aí começa a vir os sinais. O que é os sinais? Começa a vir as lutas. E cadê tua espada? Cadê o teu preparo? Cadê a tua armadura? Cadê o teu escudo? Está ali enferrujando. Está ali escondido. Aí quando o inimigo chega, tu tá doido ali procurando dentro do armário encontrar onde é que está essa palavra que vai me fortalecer? Onde é que está isso? Onde é que o Senhor está querendo me ensinar aqui? Porque tu enfiou lá no fundo do baú que nem tu mesmo sabe onde é que está. Aí quando tu começa a ver os sinais, aí tu vai ao médico. Aí o médico diz: ó, tu tem que tratar isso, isso e isso. Aí tu percebe: eu estou doente. Pois irmãos, faça uma análise, olhe para você e se pergunte: será que eu estou doente? Será que tem esfriado essa caldeira dentro de mim, que é para estar acesa o tempo todo? Será? Estamos encerrando aí mais um ano. Pai, será que eu ofereci tudo para ti, do que eu podia oferecer? Será que eu me revesti o ano todo com as armaduras? Então desperta. Aqui a mente esclarecida de seus leitores, desperta a entender a importância da fé em tua vida. Irmãos, o nosso Deus, como a irmã Carla falou aqui, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o Deus que Ele quer fazer um milagre. Ele é o Deus que Ele quer te proteger. Ele é o nosso juiz, o nosso advogado fiel. Mas para isso, para Ele agir, nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. O nosso Deus, Ele não vai usar um vaso cheio de coisas do mundo, não. Onde o Espírito Santo não vai mais poder jorrar de nada.
esvazia teu jarro das coisas do mundo e preenche ele de Deus. Aí tu vai ver o agir dele transbordar em tua vida ao ponto de tu poder contagiar os outros. Essa palavra despertar, esta expressão sugere uma ação intencional de Pedro para estimular a reflexão e a atenção dos seus leitores em relação ao que será abordado. A ideia é trazer à tona a mente de maneira ativa, é ativar a tua vida diante do Senhor. É tu querer, é intencional, é tu querer, não é aquilo forçado. Meus irmãos, eu não posso te forçar nada. As únicas pessoas que eu ainda posso forçar a fazer alguma coisa se chama Iana e Lucas. Esses eu ainda posso forçar, que mora comigo, são de menor, são meus filhos, ainda come do meu pirão e prova do meu cinturão, como dizia minha avó. Agora os demais eu não posso, nem a Diene eu posso. Eu tento, Diene, mas ela tem que querer. Então você tem que querer. Não é só o pastor estar ali te mostrando, te cobrando, te ligando e tu não despertar, não. Tu tem que querer esse Deus. Tu tem que querer amar a palavra do Senhor. Tu tem que querer se botar e dizer: Pai, eu estou aqui, usa-me, ó Deus. A palavra esclarecida significa uma mente que foi iluminada, ou que possui entendimento claro sobre a verdade espiritual, e essa verdade tu já recebeu. A tua mente já foi iluminada quando tu reconheceu o que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Ela já foi esclarecida. Tu já conhece a verdade espiritualmente. Eu olho aqui, não tem nenhum descrente aqui. Nenhum. Infelizmente, quero bater, né? Mas não tem. E glória a Deus por isso. Não tem nenhum visitante aqui. Eu acho que os únicos aqui que ainda é descrente, digamos assim, que não tomou sua decisão para Cristo ainda, é a Iana, o Lucas e o Gabriel. Eles três. Os outros aqui, tudinho tomaram. Tudinho toma da Santa Ceia. Tudinho se batizaram. Tudinho reconheceu quem é Cristo. Tudinho passou por uma sala de discipular. Essa semana eu estava imprimindo o pacto de membresia da nossa igreja, que tinha acabado. Aí eu estava imprimindo. Essa metodologia foi colocada depois que eu cheguei aqui. Não sei se no passado o pastor Davi ou outro pastor trabalhou isso aqui. Eu sei de alguns que assinaram depois que eu cheguei aqui. Aí eu sabia que faltava alguns irmãos assinar e eu estava imprimindo. Aí eu lendo aquele pacto de membresia, eu pensei: meu Deus, isso aqui não é só para quem está chegando agora. Isso aqui é para cada um de nós assinar, entender qual é o nosso papel quando nós aceitamos a Cristo. Aí a primeira folha que eu imprimi, eu fui assinei. Pai, se tem alguma coisa falha em mim, que eu deixei esfriar, que foi apagado, restaura nesse momento, Pai. Afasta de mim, Pai. Não deixa eu me desanimar, Pai. Não deixa eu me sentir sufocado. Não deixa o trabalho puxar mais de mim do que a Tua palavra em minha vida. Não deixa a minha vida pessoal, o meu casamento, o meu compromisso como pai, puxar mais de mim do que o compromisso que eu tenho que ter com a Tua palavra e com a Tua casa na minha vida, Pai. Não deixa, Pai. Não deixa. E eu assinei de novo. Esse pacto cada um vai assinar para a glória de Deus. E que ele comece a penetrar no teu coração através da palavra do Senhor e te incomode, te desperte. Nós vamos entrar para mais um ano aí. A tua mente esclarecida, que sugere que o leitor deve estar consciente e atento
o que a apresentação a eles, aquilo que foi cobrada deles, aquilo que o Senhor manifestou na vida deles, que é a palavra de Deus, viva e eficaz, é aquela que corrige, é aquela que sara, é aquela que cura, meus amados irmãos. O uso da palavra esclarecida aqui sugere que ele tem em vista um entendimento que vai além da simples informação. Eu entendo disso aí, não é nada o teu entendimento. Se tu não praticar, não é nada. Se tu diz que é crente e não está na casa do Senhor, não é nada. Se tu diz que conhece a palavra de Deus e tu não lê e não pratica, não é nada. Se tu diz que tem o Espírito Santo e ele não te move a ter uma vida diferente, então não é nada. É apenas informação. Mais do que apenas informar, aqui ele não está só Pedro, aqui ele não está só nos informando das nossas obrigações, mas ele está nos convidando. Aqui é um convite que nós cristãos não apenas conheça a verdade, mas que ela seja internalizada em nossa vida, enraizada em nossa vida, um marco em nossa vida. A palavra do Senhor tem que ser um marco em nossa vida, que nós venhamos viver uma conformidade com Ele, venhamos viver em união com Ele e amar a palavra do Senhor, amar a Deus. O capítulo 3 nos revela a profundidade do amor pastoral de Pedro e o seu desejo genuíno de promover a maturidade espiritual em seus leitores. Lembrando que que dá importância de manter a sua mente atentas, alerta acerca das verdades que lhes foram ensinadas, transmitida, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui conhece pouco da palavra. Eu tenho certeza. Aqui o mais novo convertido que tem aqui é o Áquila. É o mais novo convertido que tem aqui é ele. E ele é cheio de curiosidade. Toda vida que a gente conversa com ele, está cheio de dúvida. Pastor, isso, pergunta para a mãe dele, pergunta para o pai dele, isso aqui e aquilo ali. Então, o mais novo aqui de entendimento da palavra é ele. Então aqui, irmãos, é um chamado, é um convite. Observe o verso 2 aqui, observe o verso 2. Estão comigo, igreja? Observe o verso 2. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador. Do Senhor e Salvador. O verso 2 aqui estabelece um claro convite a lembrar da nossa fé e ao retorno de uma vida espiritual autêntica. E a entender que quem nos cobra isso é o nosso Salvador. É aquele que nada mais, que nada menos comprou a nossa vida. Irmãos, esse que vos cobra não é nada diante daquele que pode te julgar, se tu não cumprir. O autor aqui, ele pede aos seus leitores que não apenas se lembrem das palavras dos profetas, mas que considere continuidade dessa mensagem até os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E meus irmãos, o Senhor, Ele amou tanto essa igreja, que Ele se deu por ela. Ele amou tanto essa igreja, que Ele morreu pelos nossos pecados, inocente. Foi cuspido e humilhado. Foi rasgado as suas vestes. Foi chicoteado. Foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, por amor a cada um de nós. Eu tenho um vidral no meu banheiro, que quando ele joga o sol, aí faz o formato da cruz.
Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Ali todo dia de manhã, me lembra para onde o meu Senhor foi, por amor a mim. Todo dia de manhã. Isso é evidência em nossa vida. E é um marco. É evidência em uma linha de progresso revelacional que fundamenta a fé cristã. Ele nos revelou a sua palavra e o seu amor na cruz do Calvário. Ao mencionar os santos profetas aqui, já estou terminando, ressalta a integridade e a autoridade dessa mensagem, ao passo que o mandamento do Senhor é essencial e deve ser seguido. O uso aqui do termo Salvador reforça a confiança na salvação que se encontra em Cristo Jesus. Se você tem essa confiança, então entenda que você não é dono de si. É o Senhor que é dono da tua vida. Irmãos, não importa a idade que tu tenha de crente, não importa. Esse renovo tem que pairar sobre a tua vida todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, essa mensagem aqui, para encerrar, ela é clara. Que é a preservação da verdade que requer um compromisso intencional com a palavra de Deus, conforme revelada ao longo da história da salvação. É interessante que a palavra grega aqui que nos revela o Salvador, Salvion, está relacionada diretamente ao conceito de salvação presente no cristianismo, sendo atribuída tanto a Deus quanto a Cristo. Então, irmãos, Ele que tem todo o domínio sobre nós. Este termo destaca a ideia de resgate, de libertação, de preservação espiritual, apontando para a graça de Deus em nossa vida. É a Ele, é por Ele e para Ele sempre, sempre, sempre. Neste capítulo aqui, Pedro, ele nos admoesta aos seus leitores e aos seus ouvintes a compreenderem três fatos importantes acerca de Deus e da promessa da vinda de Cristo, que é o que nós vamos trabalhar nesses 4 capítulos no decorrer desse mês. Amém? Eu convido a amada igreja para encerrar, a gente cantar um hino do nosso cantor cristão, 171. Quero que a igreja fique de pé. 171 é um hino conhecido, o Márcio vai estar projetando ali, avivamento, que nós venhamos cantar esse hino como forma de oração. Eu quero estar chamando a Carlinha e a Sabrina para me ajudar. Eu quero que você cante esse hino como forma de oração e que ele possa penetrar em teu coração e a palavra do Senhor fazer morada, que você possa entender cada palavra desse hino. Conhece, né? Conhece esse hino, 171? Amém. Você sabe que eu não canto, né? Eu vou só... Amém, igreja?
de fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição. Ateia o fogo dos céus em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícias do poder. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição. Ateia o fogo dos céus em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, traz graça e abnegação, além do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição. Ateia o fogo dos céus em cada coração. Irmãos, veja que oração. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição, ateia fogo do alto do céu em cada coração. Esse é o desejo que nós temos que ter. O último estrofe diz assim: renova-nos, Senhor, inspira mais amor pela sua obra, pelos que não conhecem a palavra de Deus, pelo seu próximo. Inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação. É você negar a si mesmo em prol da palavra do Senhor, em prol do serviço do Senhor e ao bem do pecador. Pregar o Evangelho. Aviva-nos, Senhor. Amém. Oremos. Ó Deus, amado Pai, Deus gracioso, reaviva, ó Deus, da tua igreja, ó Deus, o amor, a comunhão, o serviço, ó Pai. Restaura, ó Deus, a nossa vida. Pai, se estivermos, ó Deus, doente, sara, ó Deus. Desperta em nós, ó Pai, o desejo de te servir, de estar na tua casa. Desperta em nós, ó Deus, o interesse, o desejo de conhecer mais de ti. Desperta em nós, ó Deus, o interesse de ler a tua palavra. Desperta em nós, ó Deus, o serviço em todo, ó Pai. Restaura a nossa vida, Pai, e que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Obrigado, Thiago.